comentário meu dessa semana, e aí a gente tem que analisar friamente, foi a fala do presidente Lula na questão dos juros altos, porque o Banco Central continuou na esfera do patamar, né, de juros de 13,75. E aí o presidente foi muito criticado, né? Usam umas críticas até assertivas, eu entendo assim, mas eu quero aqui fazer uma pergunta que não é uma pergunta, é um processo de reflexão para todos. Os juros no Brasil têm se tornado o mais alto dos países que fazem o BRICS. Então, a gente tem 13,75%, na Índia é 9%, na Rússia, que está em guerra, é 7%, na África do Sul, parece que é 10% ou é 11%, coisa assim. Enfim, nós somos o primeiro dos países que fazem o BRICS, que é a África do Sul, Rússia, China, né? A China, se eu não me engano, parece que está entre 7 e 8. Enfim, depois vocês vejam o Google lá. Mas quer deixar bem claro é que nós somos o maior índice é o do Brasil. Perfeito. Quando se falou que o Banco Central independente seria bom, e eu entendo que é bom sim, quando ele realmente é independente, porque ele se desvincula de qualquer coisa política ou de situações partidárias, para ficar um banco apartidário, para realmente ver o processo de consumo, o processo de comercialização, o processo de industrialização, né? A relação do país, no seu poder de compra, no seu poder de pagar as suas dívidas, que o país também deve, quando ele ali absorve dívidas. E o Banco Central está ali com o poder moderador financeiro para equilibrar. Ó, o país vai bem, taxa de juros vai baixando, o país, o dinheiro vai perdendo seu valor, então ele tem que fazer ajustes, né? Quando ele tem essa visão, uma visão social, mas também uma visão também financeira, né? Para que haja um equilíbrio social. Deve ser a questão do Banco Central, observar, né, as perspectivas de mercado para poder taxar os seus juros, ou alto ou baixo. Enfim, o grande problema do Banco Central é porque ele tem, como não é em nenhum lugar do mundo, o que acontece hoje é que ele observa a sua taxa de juros a partir da sua dívida. A partir da dívida. Ele observa, não está devendo, então vamos aumentar aqui mais os juros para que ele não deva muito, mas aí a sua capacidade de se endividar diminui mais ainda, e o que você vai pagar, muitas vezes você tira R$1, você vai pagar 10 ao banco. O que eu estou falando é bem claro, o que eu estou falando é isso. Se você vai tirar um emprego, um empréstimo, termina virando um emprego, você vira quase empregado do banco, essa é a verdade. Você tira R$10, paga 30. Se você pega o seu dinheiro, a partir da ótica da receita, e aplica numa poupança, aplica alguma aplicação do banco, de qualquer instituição financeira, você vai ter aí 1%, 0,80%, não dá mais do que 10% ao ano. Não dá mais do que 10% ao ano. E quando uma aplicação é muito boa. Porque o seu dinheiro, ele é investido para gerar dívida. Por quê? Porque a partir da receita eu não recebo. Eu não recebo aquilo que deveria receber quando eu estou devendo. Ou seja, o percentual que é aplicado quando é uma dívida é 3 vezes mais. Se você pega 10 e coloca no banco, vai ter lá ali R$12. Se você está devendo 10 ao banco, você vai pagar 30. O grande problema do nosso Banco Central é esse, que é a perspectiva de juros deles é em cima da dívida e não em cima da sua receita. E não em cima da capacidade de alavancamento de receita, isso num conjunto maior. Eu estou trazendo aqui o linguajar para o linguajar doméstico, que é a mesma situação. Se você pega seu dinheiro hoje, R$1.000, coloca na poupança e começa a juntar. Você vai ter, no final do ano, R$1.200, R$1.130, se for muito. Mas deva R$1.000 ao banco, que no final do ano você está devendo não menos que 5. Eu digo isso que eu sou devedor de banco também. Quem que não é? E a gente vê o que a gente paga, ele pega dinheiro emprestado ao banco e vai pagando juros. Quando você vê, poxa, eu pedi tanto, estou pagando tanto, mas você necessita e termina virando refém. Então, essa é a perspectiva do Banco Central. Então, nessa perspectiva aí, a gente entende, eu entendo, que o Banco Central vive disso. Aí, para acabar de lascar mais ainda, quando a gente vê, pronto, mas o Banco Central é independente. Que independência é essa? O Banco Central não é independente, porque, principalmente esse que está aí, que é o primeiro mandato de um presidente eleito pelo Congresso. O presidente do Banco Central vivia
em redes sociais na época, dos ministros do governo anterior. Isso aí, para mim, pouco me interessa, o cara não vai deixar de ser amigo desse pessoal. Mas dando orientação de como deve ser feito, coisa e tal, para que o outro ganhasse e o que está atual perdesse. Então, isso já mostra já que um presidente, ele é um presidente parcial, não tem parcialidade, porque ele participava disso, a Folha de São Paulo divulgou isso aí, com os grupos de Zap, ele lá participando intensivamente, e era militante. Né? Aí o governo atual já fica logo desconfiado. Pô, esse cara era militante, não tomou uma posição de imparcialidade e continua aí com esses juros altos. Outro assunto também. E ele pergunta ao mercado, e aí, o que é que vocês acham? Como é que está o mercado? Vocês acham que o juro deve ser quanto? Ou seja, peraí, ele está a serviço de quem? Do mercado financeiro? Porque é bom demais do mercado financeiro que o Banco Central aumente os juros. Porque eles vão ganhar mais, por causa do que eu falei anteriormente. Porque ele observa sempre a partir do princípio da dívida. Ele fazendo a percentual de juros, estabelecendo percentual de juros para o país a partir da dívida, tem que aguente. E aí o país vai se endividando mais, e não chega a lugar nenhum. Os estados vão se endividando, porque a partir da dívida, a dívida cresce 3 vezes. A partir da receita, só cresce uma vez. É o mesmo princípio, gente. Se você pega o dinheiro seu, eu repito novamente, coloca numa poupança, coloca uma aplicação normal, você tem uma mixaria no linguajar popular de rendimento. Agora, se for falar agora do não, mas a inflação está alta, coisa que tá. Sim, a inflação está alta. Todo mundo sabe que está. As pessoas estão podendo comprar, também não estão. Aí eu vou aumentar mais o juro ainda. Tem que haver uma flexibilização. Ninguém está mandando aqui abaixar o juro para ficar numa responsabilidade econômica, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: quanto mais o trabalhador, né, não tiver poder de compra, o comércio não gira, a indústria não gira. Hoje as indústrias estão obsoletas. Os parques industriais hoje só estão trabalhando na sua capacidade de 70%. Não estão trabalhando em 100%. Isso já vem de muito tempo. Imagina lá você ter um galpão, né, de processo, de linha de produção, onde você pode produzir 10 xícaras, só vai produzir 70. Aquilo ali, que fica ali obsoleto, gera um prejuízo tremendo. E aquilo ele vai se absorvendo, mês a mês, mês a mês, mês a mês. Por isso que as indústrias hoje capengam. O setor do comércio muitas vezes sofre com isso. O setor que mais sofre é o varejista. Tem isso também. Agora, dentro dessa perspectiva, por que não? Por que não ir de alinhamento às economias mundiais? E o que é que elas fazem? Para estimular o consumo, para estimular a produção, eles baixam a taxa de juros. Não é? A gente, claro, a gente não pode se comparar com a economia como os Estados Unidos, né? Porque tudo é a base de dólar e ela tem uma dívida tremenda. Os Estados Unidos devem pra caramba, porque compra dívida, vende a partir de dólar do seu tesouro, né, dívidas, né? Como os países entendem que o dólar é um bom negócio, compra as dívidas do governo americano e ele vai lá vendendo, aumentando sua dívida. Né? Mas a moeda de referência ainda no mundo é dólar, então isso aí gera quase um equilíbrio. Mas sabendo que o governo americano deve muito, né? Quem mais compra títulos do governo americano é o governo chinês. Né? Os Estados Unidos devem uma fortuna de títulos, né? E aí, então, aí eles compram, né? E ficam a partir de retirada, né, de lucros e dividendos. A verdade é essa. Mas o que é que eu estou querendo chegar ao assunto? Que os países, as instituições financeiras, os ministérios da Fazenda, o Ministério da Economia, assim como você queira falar, de outros países, entendem que não é alavancando e colocando juros nas alturas que vai mudar o processo econômico, não. Eles entendem que quanto mais você aumenta juros, mais endividam as pessoas. Mais tem gente endividada. E é isso que está acontecendo hoje. O índice de endividagem no país só tende a aumentar. E são pessoas que não têm mais capacidade mais de pagar suas contas. Porque toda vez que o Banco Central aumenta os juros, você que estava devendo, a perspectiva de inserir juros para você que está devendo aumenta mais ainda, na sua dívida flutuante. Aquele que vai tentar buscar um empréstimo não consegue para pagar alguma outra coisa, para voltar à sua vida normal, não consegue porque o juros está muito alto. Toda vez que o Banco Central faz isso, repercute nas nossas vidas. Né? Muitas vezes, pronto, e dá um exemplo claro.
a pessoa que vende alguma coisa, né, que é do setor de serviços, muitas vezes a empresa está querendo ampliar, porque ela ampliando o seu negócio, ela contrata mais pessoas. Ela não consegue tirar um empréstimo no banco, porque o juro está muito alto. Moral da história, aquilo que ela entendia que ia gerar mais produção, mais serviços, mais emprego, ela não consegue fazer porque está engessado. E é para isso que serve as instituições financeiras. Né? É para ela bancar, sim, o setor produtivo. Instituições financeiras servem para bancar o setor produtivo. Essa é a verdade. E eles pagam e pegam novamente ele emprestado. E é assim que funciona a roda, né? A roda econômica, né? O giro econômico. Então, falando, é assim que funciona. É assim desse jeito. Né? As pessoas só crescem na hora que pegou, vou pegar aqui um dinheiro emprestado aqui com um amigo, eu quero aqui ampliar meu negócio. O cara pega de repente, vai crescendo, crescendo, e é assim que funciona. Então, com juros muito altos, ninguém faz nada. Né? O cidadão que está querendo aqui dar uma aliviada nas suas dívidas, pegar um empréstimo, pagar uma dívida só e ficar só com uma, não consegue, porque o juro está muito alto. O setor produtivo, o empregador, não consegue, para ampliar e alavancar seu negócio, pegar um dinheiro, um empréstimo para melhorar na sua questão do seu serviço ou do seu comércio, e com isso ele vai contratar mais pessoas, porque ele vai ter uma rotatividade muito maior, e também não consegue. Então, nesse sentido aí, o presidente atual está certo. O presidente atual está certo. Tem que haver um equilíbrio no percentual de juros, para que as pessoas, principalmente as pessoas que geram emprego e renda, que são empresários, né, são empregadores, ou aquele do pequeno negócio, possa chegar na instituição financeira, ó, eu agora tenho um empregado, vou ter dois. Eu não vou botar aqui meu pequeno negócio, eu não vou trabalhar para ninguém. É assim que funciona. Porque o regramento hoje, a concepção, que aí a gente fala, né, como não é nada comunista, não. A concepção neoliberal é por esse sentido. A concepção liberal, né, da economia de mercado é nessa visão aí. Então, com juros muito altos, você só tende a trazer recessão. Juros muito altos só traz recessão. Porque ela ingessa a capacidade de alavancagem ou de empréstimo, né, ou de ampliação de negócios. Ou de a indústria querer pagar até os seus passivos, né, para colocar, para gerar mais linha de produção, para ocupar, né, o seu tão falado chão de fábrica nos 100%. Então, eu entendo claramente, né, que o presidente está certo nesse alinhamento aí, nessa percepção. Agora, deixar bem claro que na outra percepção, o Banco Central tem que sim, tem que podar, né, tem que estar atento para que não haja também inflação, uma inflação galopante, né, uma inflação descontrolada, que isso aí perde o poder de compra. Mas, para você observar a taxa de juros para aquele que empreende, para o empreendedor, para o empregador, a taxa de juros é horrível. Né? Porque ela repercute no seu dia a dia. Ela repercute no quilo de farinha, no quilo de feijão, no quilo de carne que você compra.